Ezequiel, capítulo de número... Diz assim o verso 10. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os quatro tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os quatro. Vou ler de novo Ezequiel 1, verso 10. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, repitam isso, rosto de homem, e a mão direita, todos os quatro tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os quatro. Então vamos lá, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia. Mais uma vez, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Terça-feira agora, a Igreja do Evangelho Quadrangular completará 71 anos de existência no Brasil. Esta igreja nasceu no coração de Deus. Nasceu no coração de Deus, no coração de uma mulher. A Aimee Semple McPherson viveu no início do século, sendo uma missionária, uma mulher muito usada por Deus. Nos anos 1900, 1910, 1920, nesse período estava em ascensão o pentecostalismo. E a Aimee viveu nesta época, uma época de pós-guerra, uma época onde muitos choravam pelos seus mortos, uma época de muita dor, uma época de grandes crises sociais, econômicas, políticas. E quando a gente lê a história do período desta época, esperança não era a palavra para esse povo da época. Era uma época muito dura, muito difícil. As pessoas da época chegavam a dizer que a época parecia mais um filme de terror. E no começo daquela década de 20, foi uma época marcada por muitas destruições. Uma época de muito transtorno na sociedade. E uma mulher levantada por Deus para tentar mudar o quadro terrível, na época, pelo menos no coração das pessoas. Numa época em que as mulheres não tinham voz, a Aimee conseguia reunir multidões ao som da sua voz. A Aimee era canadense, cresceu nos ensinos da Igreja Metodista. A Aimee era muito voltada às artes, gostava de música, teatro, artes em geral. E um dia ela chegou a duvidar da existência de Deus. E um belo dia, conta os historiadores, que ela estava na janela da sua casa contemplando o céu estrelado. Naquele contemplar o céu estrelado, veio a ela um pensamento: se existe um Deus criador disso tudo, que Ele se revele a mim. Tempos depois, era divulgado, ela passou em frente a uma igreja, estava sendo realizado culto de avivamento espiritual.
com o evangelista Robert Semple, que mais tarde esse Robert Semple se tornou seu esposo. E a Aimee foi convidada para estar nesse culto de avivamento espiritual. E o evangelista Robert Semple abriu a Bíblia e pregou Atos 2:38, que diz o seguinte: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aquele culto foi fundamental para a vida dela, porque ali ela teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, a oração que ela tinha feito dias anteriores, de que se há um Criador dos céus e terra, que Ele se revele a mim. Agora, essa mulher está rendida ao Senhor, entregando a sua vida totalmente para Jesus Cristo, o Senhor da glória. E a Aimee então se converte de verdade. E à medida que ela caminhava na sua salvação, a Aimee buscava o que na época era conhecido a plenitude do Espírito Santo. E a Aimee, motivada, encorajada a buscar o batismo com o Espírito Santo, passava horas e horas orando com uma fome, uma sede no coração de ser batizada com o Espírito Santo, de receber a plenitude do Espírito Santo. Chegava a faltar na escola, porque passava as manhãs de muito frio, era geada, era de muita neve, era um frio de rachar o coco. Eu não sei se coco racha no frio, mas ela passava orando. Teve um dia, numa tempestade de neve, os trens pararam, ela não pôde mais voltar para casa, então ela acordava pela madrugada, colocava um cobertor nas costas e ficava orando, dizendo: Senhor, reveste-me com o teu Espírito Santo, batiza-me com o Espírito Santo, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Irmãos amados, e ela foi cheia do Espírito Santo. Ela recebeu a plenitude do Espírito Santo. Mais tarde ela se casa com Robert Semple, o pregador daquele culto da sua conversão, e os dois vão para a China como missionários. E lá na China, como missionários, os dois pegam malária. Robert Semple não resiste. Ela, muito debilitada, volta para a casa dos seus pais, pobre, cheia de dores, e decide ali não exercer ministério, até porque já estava com um filhinho, e não queria exercer ministério, e ela passou por muitas provações na área de enfermidade. Foi muito provada na área da enfermidade, porque Deus a chamava para a obra do ministério. As lutas de enfermidade que a Aimee passava eram tão grandes, que ela agonizava, ela gemia de dor, e Deus falava no seu coração: você vai pregar? Você vai pregar até que um dia ela não resiste, e ela fala assim: Senhor, eu vou pregar. Eu vou pregar. E de repente, irmãos, aquelas dores no seu corpo sumiram, desapareceram. E ela então se posiciona no seu ministério e começa um frutífero ministério evangelístico, aonde na sua primeira pregação, ela prega Joel 1, capítulo 1, verso 4, e ela traz uma explanação sobre o plano de salvação, e segundo ela, nos seus escritos, ela diz que dentro dela havia ondas de glória
e louvor no seu coração. Aimee foi muito usada por Deus. Aimee, ela tinha um carro conhecido como o carro do Evangelho. E no carro, esse carro do Evangelho, onde ela saía divulgando, ela tinha os dizeres assim: Jesus voltará, onde tu passarás a eternidade. E ela saía divulgando as suas campanhas evangelísticas. Há uma história bizarra, que um dia ela pegou uma cadeira, foi para um determinado lugar, e ela subiu na cadeira, ficou lá, de braços estendidos, e as pessoas foram se aglomerando ao redor dela. E quando ela percebeu que tinha umas 500 pessoas ao redor dela, olhando para ela, ela desceu da cadeira, pegou a cadeira, jogou a cadeira nas costas, saiu correndo, e as pessoas vinham atrás dela, ela chegou para o porteiro e falou assim: quando todo mundo entrar, fecha a porta. E ali ela pregou o Evangelho de Jesus Cristo. Ela, nas suas campanhas evangelísticas, em uma das suas campanhas evangelísticas, Aimee um dia ela prega Ezequiel capítulo 1, verso 10. Falando da visão de Ezequiel dos 4 rostos. O rosto de homem, o rosto de leão, o rosto de boi e o rosto de águia. Vamos de novo? Rosto de homem, rosto de leão. Nossa, vocês estão muito bom. E ela explanando essa mensagem, a visão de Ezequiel dos 4 rostos, ela é inspirada nessa mensagem em dizer que esses 4 rostos apontavam para o quadruplo ministério de Jesus Cristo. O rosto de homem apontava Jesus como o Salvador, o rosto de leão apontava Jesus como o batizador com o Espírito Santo, o rosto de boi apontava Jesus como o grande carregador de servos, de fardos, e o rosto de águia apontava Jesus como o rei em sua total realeza, que há de vir. E quando ela explana essa mensagem, ela intitula essa pregação dela como o Evangelho Quadrangular. Então ela sai pregando, então, o Evangelho Quadrangular. E as suas campanhas evangelísticas eram campanhas assim vitoriosas, campanhas grandiosas. Muitos auditórios foram tomados pela multidão para ir, as pessoas ficavam entusiasmadas em ouvirem Aimee, a irmã Aimee, como era conhecida na época. Aimee foi influenciada por uma evangelista chamada Maria Éter, uma senhora de 86 anos, cheia do poder de Deus. Vou falar de novo. Maria Éter, Maria o de outro Éter, 86 anos, cheia do poder de Deus. 86 anos. Tinha uma outra evangelista contemporânea na época, que era meio que rival de Aimee, Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman era uma mulher cheia do poder de Deus. Aimee tinha um diferencial. Aimee, ela pregava dramatizando. Como ela gostava de teatro, ela pregava encenando. Os críticos da época diziam assim: essa mulher é muito dramática. Ela pregava encenando, ela pregava dramatizando, teatralizando, como a gente usa na homilética hoje. Então a Aimee chamava atenção, a sua forma de pregar, a sua forma de chegar às pessoas. Há um relato de que estava havendo uma luta de boxe lotada. Ela tem a capacidade de subir ao ringue no meio daquela multidão de gente que está ali interessada, não no evangelho, mas na luta de boxe. Ela pega o microfone e divulga: olha, tal dia vai ter uma campanha de evangelização e todo mundo está convidado. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo faz a diferença.
E as campanhas de Aimee, irmãos, muita gente era salva. Muita gente era salva por Jesus. Muita gente entregava suas vidas para o Senhor. As pessoas se convertiam, as pessoas abriam o coração para Jesus. Também havia apelos para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Tinha aquela turma que estava ali que queriam ser batizadas com o Espírito Santo. Aí terminava a concentração, a campanha evangelística, a Aimee tinha uma sala reservada, onde eu orava com aquelas pessoas e elas ficavam horas, buscando o batismo com o Espírito Santo. Hoje a gente tem pressa porque a gente quer ver a novela. Hoje a gente tem pressa porque a gente tem muita coisa para fazer dentro da nossa casa. Hoje a gente não tem mais vontade do Evangelho de Jesus Cristo, da plenitude do Espírito Santo. E outras pessoas, além de muita salvação, além de muita gente batizada com o Espírito Santo, havia muita cura divina, manifestação do poder de Deus. Gente que chegava com maca e ia embora sem a maca. Paralíticos andavam, cegos enxergavam, mudos falavam. Irmãos, eram relatos impressionantes de pessoas que largavam os aparelhos ortopédicos, muletas, e as suas cruzadas explodiam de poder. E ela sempre dizia: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos fazer essa declaração? Jesus Cristo é o mesmo e eternamente. E diante de todo esse movimento de fé, a Aimee constrói o Templo dos Anjos, com capacidade para 5.000 pessoas, com acústica, tudo de primeira ponta. E a Aimee, no ano de 1923, no 1º de janeiro, inaugura o Templo dos Anjos, o Templo Angelus. E foi uma festa, um mover de Deus, um movimento espetacular. E ali nasce a igreja do Evangelho quadrangular. O movimento ganha força, desperta pessoas, missionários, homens e mulheres, para saírem pelo mundo pregando o Evangelho de Jesus Cristo. A Aimee começa a inspirar jovens pregadores. Tinha uma escola chamada Life Bible College, que formava obreiros, e esses obreiros, então, inspirados por Aimee, queriam sair pelo mundo afora para pregarem o Evangelho de Jesus Cristo. Ah, se Deus levantasse pessoas no nosso meio com esse desejo no coração. E aí começa toda uma movimentação de gente saindo dos 4 cantos, indo para as nações, fazer missões, levar o Evangelho de Jesus. E chegou no Brasil. Primeiro veio um pastor chamado Jesus Emílio Vasques, que veio aqui, não teve um trabalho notório. Mais tarde, veio pela costa brasileira, Harold Williams, com sua esposa, e veio e se instalaram na cidade de São João da Boa Vista. Isso, depois de muito esforço, de muito trabalho, eles se instalam na cidade de São João da Boa Vista, começa a dar aula de inglês, que era a maneira dele viver, aluga uma casa de laticínios, e começa então a igreja de maneira informal, e começa a reunir gente. E no dia 15 de novembro de 1951, foi inaugurado a Igreja Evangélica do Brasil. Aí você fala, da Igreja do Evangelho Quadrangular? Porque a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil só foi chamada em 1958. E ali em 1951, então, foi inaugurado a Igreja do Evangelho Quadrangular, com o missionário Harold Williams. Só que o Harold Williams conseguia reunir na São João da Boa Vista aproximadamente 60 pessoas. Ele falava, não, o Evangelho é para mais gente. O Evangelho não é só para 60 pessoas.
E ele então buscava uma forma de alcançar mais pessoas com o evangelho de Jesus. Ele foi viajar, foi para buscar uma ajuda missionária, e lá ele teve a inspiração de alugar uma tenda, montar uma tenda, porque ele entendia que as pessoas não iam muito para a igreja, então se montar uma tenda como se fosse algo diferente, que saísse do formato igreja, as pessoas iriam para o culto. E eles então alugaram uma tenda, chegaram aqui em São Paulo, na Barra Funda, alugaram um terreno, montaram a tenda e começou então a Cruzada Nacional de Evangelização. Os grandes movimentos de cura divina. E aí começou então, muita gente vinha para serem salvas, batizadas, curadas, e a tenda lotava, era gente para tudo quanto é lado, e cantava aquelas músicas worship antiga, né? Aquelas músicas worship antiga que era mais ou menos assim, gozo eu tenho em Jesus, é para cantar também, gozo eu tenho em Jesus, é com palmas também. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela. E Deus está neste lugar. Aí, fazia filas enormes para receber oração. As pessoas vinham, recebiam oração, com imposição de mãos, voltavam para suas casas. No outro dia vinham e contavam testemunho. Eu estava aqui com um caroço, fui curada. Eu era cego de um olho, meu olho melhorou. Eu cheguei aqui doente, fui curado. E o movimento foi ganhando corpo. E o movimento foi ganhando corpo. Almas foram sendo salvas. Jesus batizava com o Espírito Santo. Gente sendo curada, liberta, transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E também, esse movimento das tendas no Brasil virou uma febre. Todo mundo queria pegar uma tendinha, ir para uma cidade e começar uma obra lá. Alugava terrenos. Eu gosto da história dos pioneiros da Quadrangular. Eu tenho um livro sensacional de um deles, que eles chegavam no lugar e alugavam um terreno e falavam: o que vocês vão fazer aqui? A gente vai levantar uma igreja. E quantas pessoas tem? Não tem ninguém. E lá eles montavam o campo da bênção. Montava tenda. E ia para o rádio, programa Visita ao Seu Lar. E tinha, expulsava demônio. Gente vomitava enfermidade. Foi um movimento espetacular no Brasil. E gente indo para as cidades, levava as tendas, ganhando almas, igrejas eram implantadas e o Evangelho Quadrangular ia avançando no país. De 51 até 87, a igreja não andou muito. Veio o missionário George Faulkner no Brasil como presidente. Aí ele teve a ideia de implantar uma quadrangular em cada capital no país, porque era mais fácil depois seguir para os estados, seguir estado afora e pelas cidades. E assim foi feito. Nos anos 80 para 91, 92, foi então, o projeto foi concluído. Aí abriu igreja em outros estados. Enfim, em 10 anos a igreja quadrangular já estava em todo o território nacional. E essa igreja está há 71 anos, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, pregando o Evangelho do Senhor, dizendo às pessoas que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo brevemente voltará.
Essa história, meu irmão, eu queria falar duas coisas sobre essa história da igreja do Evangelho Quadrangular. Primeiro, eu queria falar sobre o legado espiritual. A igreja do Evangelho Quadrangular, meu irmão, nasceu debaixo do poder de Deus. Debaixo do mover do Espírito Santo. A Aimee Semple McPherson, uma mulher usadíssima por Deus. Tem lá as histórias dela, se você ainda não leu a biografia de Aimee Semple McPherson, leia, mas leia com coragem. Leia com coragem. Mas foi uma mulher muito usada, muito ungida por Deus. Uma mulher que Deus usou poderosamente. E nós temos esse legado espiritual. Esta igreja nasceu debaixo do mover de Deus. Esse movimento do Evangelho Quadrangular nasceu debaixo de um poder espiritual. O avivamento espiritual, ele é algo que não se pode perder na nossa igreja. Nós não podemos aceitar frieza, falta de fervor. Não, nós somos uma igreja que tem um legado espiritual. Nós somos uma igreja que tem uma história de um mover espetacular. Para você ter ideia, a Aimee inspirou um rapaz que foi pregar na Inglaterra por nome de George Jeffreys. Esse George Jeffreys, muito inspirado pela pregação de Aimee, lá na Inglaterra, ele abriu a igreja quadrangular, Elim, alguma coisa que eu não lembro agora. E ele foi muito inspirado por esta mulher. E ele pregava a mesma coisa. O Evangelho de Jesus Salvador, batizador com o Espírito Santo, que cura e que brevemente voltará. E foi um homem muito usado por Deus. Muito usado por Deus. O Espírito Santo ainda age na igreja. Eu tenho orado aos domingos pela manhã aqui, e a minha oração é essa: Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir no seio da igreja, para agir na igreja. Levante a mão comigo e vamos dizer isso: Espírito Santo tem liberdade para agir nesta igreja. O Espírito Santo, quem age nessa igreja é o Espírito de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo, eu preciso dar liberdade para a ação do Espírito Santo na igreja. Não apagueis o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo. Você precisa ser um moço, uma moça cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo, porque somente uma igreja cheia do Espírito Santo é que vai ter relevância no bairro, na cidade, vai impactar pessoas, porque ela é cheia da presença de Deus. A gente não pode perder isso. Isso passou. Mover de Deus é passado. Derramamento do Espírito Santo é passado. Falar em línguas é passado. Batismo com o Espírito Santo é passado. Não é passado, irmãos. Deus ainda age no nosso meio. É o Espírito Santo quem age na igreja. É o Espírito Santo quem age no meio do povo de Deus. E o que é que mantinha esse poder vivo, ativo no ministério de Aimee, que depois chegou ao Brasil? O que mantinha esse poder fluindo na igreja? Oração. Oração. Irmão, nós passamos por muitas crises. Estamos enfrentando crise. E uma das mais gritantes no nosso campo religioso é a crise da oração. O que mantinha
o poder ativo na igreja era oração. Precisamos orar para que o Espírito Santo continue avivando o seu povo, avivando a sua igreja, levantando os caídos, fortalecendo os fracos, animando os desanimados, porque somente o Espírito Santo é quem pode fazer isso. Avivamento, oração é a chave do avivamento. Uma igreja não se mantém sem oração. Uma igreja não sobrevive sem oração. Vou piorar. Um crente não se mantém de pé sem oração. Vou repetir essa frase para você fazer cara feia mesmo. Um crente não se mantém sem uma vida de oração. Vou pegar pesado. Eu, como dirigente da igreja, se eu não orar, eu não tenho condições de ficar dirigindo igreja. Se eu não orar, eu não tenho condições de pregar a palavra de Deus. Se eu não orar, eu não tenho como ser exemplo na vida das pessoas sobre oração. Eu tive uma boa escola de oração. Eu tive um bom professor de oração. Então nós precisamos voltar a orar, a perseverar em oração. Atos capítulo de número 4, verso 31, diz a Bíblia: tendo eles orado, o lugar tremeu. Irmãos, se começarmos a orar, esse templo treme. Meu sonho é ter nessa igreja uma reunião forte de oração. Meu sonho. Meu sonho. Gente disposta para orar. A Aimee, quando inaugurou o Templo dos Anjos, em 1923, ela tinha lá uma sala, onde os crentes iam orar. E aquela sala era 24 horas. Todos orando. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Põe a mão no coração e diga: aviva a minha vida, Senhor. Então nós temos um legado espiritual. Um legado espiritual. Uma segunda coisa, a mensagem pregada é uma mensagem cristocêntrica. Eu não estou dizendo aqui, preste bastante atenção, que a instituição Igreja do Evangelho Quadrangular é perfeita. Estou dizendo sobre as questões espirituais. A mensagem pregada, ela é cristocêntrica. A mensagem do Evangelho Quadrangular, o centro dela é Cristo. Cristo é o centro da mensagem do Evangelho Quadrangular. E aqui, no Evangelho Quadrangular, mostra Jesus como o Filho do Homem. Jesus, o Filho do Homem, o Salvador. E o maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida é o milagre da salvação. Se você entrou neste lugar e ainda não é salvo, hoje é dia de salvação. O maior desejo de Cristo é a salvação. Lucas capítulo 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, Jesus quer salvar você. Jesus quer salvar você. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior.
Ele veio salvar você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você por um acaso desviou-se do Evangelho, afastou-se do Evangelho, mesmo estando na igreja, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Jesus Cristo, coloque Ele como Senhor e Salvador da sua vida e serás salvo. Aleluia. Quem tem alegria de ser salvo pelo Evangelho de Jesus Cristo, levante a sua mão e glorifique a Ele. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor, dando o seu Filho para morrer na cruz no meu lugar. És salvo? Se fores salvo, você será a pessoa mais feliz desse mundo. Se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, Jesus Cristo, Ele salva e liberta. Ele liberta o homem dos seus cativeiros, dos seus vícios, dos seus hábitos. Jesus salva. Jesus Cristo salva. A Bíblia fala, a saber, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A Bíblia também diz, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. A Bíblia também diz, quem crer e for batizado será salvo. O Evangelho quadrangular mostra Jesus como o Salvador. Se você não é salvo, hoje é dia de salvação. Pergunta para o irmão se ele é salvo. Olha aí para a cara dele se ele está salvo. Tem gente que já perdeu o ânimo. O Evangelho quadrangular mostra Jesus como o batizador com o Espírito Santo. João capítulo 1, verso 33, diz a Bíblia, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Quantos aqui nesse auditório, eu gosto dessa palavra auditório, dá uma sensação de multidão. Quantos aqui nesse auditório são batizados com o Espírito Santo? Maravilha. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Ué, e os que estão no meio do caminho? Nem lá, nem cá. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. É o fogo de Deus na pessoa. Esse é o batismo com o Espírito Santo pregado no pentecostalismo clássico. O batismo com o Espírito Santo é considerado, no meio pentecostal, a segunda bênção. A primeira bênção é a credo e cruz, irmão, vamos lá. É a salvação. Para os pentecostais, a segunda bênção, depois da salvação, é o batismo com o Espírito Santo. Então a igreja pentecostal, ela prega sobre o batismo com o Espírito Santo. Ora por batismo com o Espírito Santo. Ora por batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa, meus irmãos. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chama. O batismo com o Espírito Santo é para aqueles que desejam. Todos que desejam. Todos que anseiam pelo batismo com o Espírito Santo devem buscar com toda intensidade até ser batizado com o Espírito Santo. No avivamento da Rua Azusa, William Seymour, o líder daquele movimento, ele orava para ser batizado com o Espírito Santo.
Ele colocava uma caixa de tomate na cabeça e dizia: Senhor, batiza-me com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Até que 8 meses depois de oração, ele foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. O batismo com o Espírito Santo é o fogo de Deus. É o fogo que Deus acende no coração do homem. Depois ele vai precisar manter esse fogo aceso, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Da plenitude do Espírito Santo. Aleluia. Seu batismo com o Espírito Santo. Jesus, em João 20, soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção. O Evangelho quadrangular aponta Jesus como o grande servo, o carregador de fardos, o grande médico. Jesus Cristo é aquele que cura. Jesus Cristo é aquele que cura os cativos e os oprimidos pelo diabo. Atos 10, 38 diz a Bíblia: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, o qual andou por todos os lados fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Jesus Cristo cura o sangue, cura os ossos, cura os nervos, cura o olho, cura o ouvido, cura a coluna, cura o joelho, cura no aparelho respiratório, cura. Jesus Cristo cura. Ele é poderoso para curar. Ele se apresenta como o Senhor que te sara. Aleluia. Levante a mão para o céu e receba a bênção da saúde física sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Um evangelista chamado T.L. Osborne dizia o seguinte, que cura divina é um dos benefícios da salvação. F.F. Bosworth, que também foi um grande evangelista de cura, ele dizia o seguinte, que salvação e cura divina são bênçãos da redenção. Salmo 103 diz a Bíblia: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. Dá um toquezinho abençoado no irmão e fala assim: receba a cura em nome de Jesus. Aí quando a gente olha os evangelhos, a gente vê Jesus curando. E a pergunta é: por que é que Jesus curava? Jesus curava para mostrar 3 coisas. Primeiro, a misericórdia de Deus. As pessoas eram curadas não porque elas mereciam, era a misericórdia de Deus. Era a graça de Deus. Era a manifestação da misericórdia de Deus. Por que Jesus curava em segundo lugar? Porque para mostrar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o seu povo seja curado. Para que Deus cura? Para que Jesus Cristo curava as pessoas? Para revelar Deus. Porque à medida que ele curava as pessoas, aquilo era um sinal de que ele era Jesus, o Filho de Deus. Que as pessoas deveriam crer nele, não porque curava, mas porque ele era o Messias prometido, o Filho de Deus, o Salvador das nossas vidas. Então Jesus Cristo pode curar. E o Evangelho quadrangular aponta também para Jesus como o rei que há de vir. Jesus vai buscar a sua igreja. Apocalipse 3:11 diz a Bíblia: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quem está preparado para morar com Jesus lá no céu?